Olá, olá, e aí, você tá bem? Vamos discutir um trabalho que foi publicado recentemente no New England Journal of Medicine. É o Preoxy Trial. Aqui tá o título: Non-Invasive Ventilation for Pre-Oxygenation During Emergency Intubation. Ou seja, vai avaliar o uso da ventilação não invasiva no cenário da pré-oxigenação no processo de intubação orotraqueal. Esse estudo foi publicado aqui, no dia 13 de junho de 2024. Vamos lá, qual que é o racional? Vamos introduzir esse assunto. Nesse trial, os pesquisadores avaliaram se a pré-oxigenação com ventilação não invasiva ela seria mais efetiva em reduzir a hipoxemia do que a pré-oxigenação com máscara de oxigênio em pacientes críticos submetidos à intubação orotraqueal. Então aqui o cenário é o seguinte, você está lá na UTI ou no pronto-socorro, você vai intubar. Um dos passos do processo de intubação é a pré-oxigenação. Você quer saber se é melhor usar VNI ou se é melhor fazer o tradicional, que é a máscara com oxigênio. De onde que vem essa história de pré-oxigenação? A pré-oxigenação ela é a administração suplementar de oxigênio antes da indução anestésica. Isso faz com que aumente a quantidade de oxigênio no corpo e reduz o risco de hipoxemia durante a intubação orotraqueal. Eu falo, é como se fosse mergulhar. Você dá umas respiradas antes porque você sabe que você vai ficar sem ar durante o mergulho. Aqui a pré-oxigenação, você dá um oxigênio a mais para o paciente em doses suprafisiológicas para que, durante a indução anestésica, num período que é mais provável que se caia a oxigenação, você tenha reserva para não ter hipoxemia, para não cair a oxigenação corporal. Você vai lá e dá uma gordura para ser queimada durante esse processo. E aqui a gente quer saber se é melhor usar a ventilação não invasiva, VNI, ou se é melhor fazer o tradicional, que é máscara com oxigênio. A gente sabe que a VNI tem um poder de fornecer mais oxigênio, mas existe um risco de aumentar a quantidade de secreção em via aérea e ter que aspirar, risco de pneumonia. Existia um estudo que mostrava benefício, um outro que não. Daí foi desenhado esse trial para responder essa questão. Hipoxemia. Por que esse tema é tão delicado na intubação orotraqueal? A hipoxemia ela acontece em 10 a 20% dos pacientes submetidos à intubação em emergência e terapia intensiva, e ela está associada ao aumento de parada cardíaca e mortalidade. Portanto, não é algo legal de se ter. A maioria dos pacientes que são submetidos à intubação orotraqueal recebe oxigenação com máscara em vez de ventilação não invasiva. Eu falei agora há pouco que o mais tradicional é usar a máscara. Entretanto, alguns autores sugerem que a ventilação não invasiva pode ser melhor em reduzir o risco de hipoxemia. Vamos lá, qual que é o desenho desse estudo? Eles pegaram 1.301 pacientes submetidos à intubação orotraqueal e eles foram randomizados, ou seja, metade foi receber pré-oxigenação com máscara e metade com ventilação não invasiva. O desfecho primário foi hipoxemia e aqui foi definido como saturação menor que 85% e aí eles contam da indução anestésica até 2 minutos após a intubação orotraqueal. Então ficou claro? Qual que é o desfecho primário? Hipoxemia, saturação menos que 85%. Nesse período, indução anestésica, que é o momento que você infunde as drogas para diminuir o nível de consciência e fazer relaxamento muscular, para facilitar ali a laringoscopia, até 2 minutos após a inserção do tubo orotraqueal. Foram alocados no grupo ventilação não invasiva 645 e no grupo que receberam oxigênio com máscara 636. Um detalhe aqui,
Na VNI tinha algumas regras a serem cumpridas. Tinha que ter uma FI de O2 de 100%, uma pressão expiratória de pelo menos 5 centímetros de água e uma pressão expiratória maior do que 10 centímetros de água. Uma frequência respiratória mínima de 10 incursões respiratórias por minuto. Aqui a máscara de oxigênio tinha uma quantidade grande de oxigênio. Era usado 15 litros por minuto de O2 suplementar. Então era uma carga grande de oxigênio. Aqui, 1.301 pacientes, uma média de idade de 61 anos, maioria homem, 60%, mulher 40%, era uma população bem balanceada. O desenho foi um estudo multicêntrico, pragmático, foi randomizado, então aqui não existe viés de seleção, que a randomização ela busca derrubar o viés de seleção, mas foi um estudo que não foi cego, foi um estudo aberto, porque os próprios participantes do estudo, os médicos, eles sabiam quem recebeu VNI e quem recebeu máscara com O2. Também é difícil não ser aberto esse estudo. Foi um estudo controlado, teve um grupo que foi como se fosse o placebo, né, que é o uso da máscara, e foi um estudo americano, e foram 7 departamentos de emergência e 17 UTIs. Presta atenção, esse detalhe aqui talvez seja muito importante. Critério de exclusão. Para quem não vale esses resultados, presta muita atenção aqui. Quem teve necessidade de intubação imediata, aquele paciente estava crítico, você não tinha tempo de ficar ali, vamos randomizar para lá, para cá, pega o aparelho, monta a VNI, ajusta ali no ventilador, não, você tem que intubar logo, senão vai parar, vai morrer, vai acontecer qualquer coisa. Então esses pacientes, eles não entraram nesse trabalho, então tudo que a gente falar de resultado não vale para eles. Quem já tivesse em VNI antes, vamos supor, o paciente está lá na UTI, VNI, está piorando, fala, putz, acho que a gente vai ter que intubar. Esse paciente não vale os resultados. Quem tem muito vômito, quem tem hematêmese, quem tem hemoptise ou quem tem epistaxe também não vale o resultado. Não entrou no estudo gestante, prisioneiro, não sei por que eles colocaram prisioneiro, mas está lá. Quem tinha apneia, hipopneia, que não tem drive respiratório, quem tinha agitação psicomotora, isso é quase uma contraindicação à VNI. Ele precisa cooperar com a VNI para conseguir tolerar aquela máscara fazendo pressão, jogando vento na cara. Quem já usou a VNI sabe que muitos pacientes reclamam da VNI. Falam, porra, doutor, que negócio chato isso daí, nossa. Aí fica lá, físio, não, por favor, fica mais 20 minutos. A gente sabe que VNI não deve ser muito legal. Mas enfim, quem está agitado não vai tolerar. Quem tinha encefalopatia e quem tinha trauma de face ou tinha alguma lesão de face que não dava para acoplar a máscara, que tem todo um cabrestinho que prende aqui no rosto, para fazer essa ventilação não invasiva. Então presta atenção nesses critérios de exclusão, porque tudo que a gente falar a partir de agora não vale para essas pessoas, para esse grupo de pacientes. Qual que era o cenário predominante nesse estudo? Era UTI. Olha aqui, se a gente olhar, 73,2% dos pacientes estavam na terapia intensiva. Mais de 2/3 dos pacientes de UTI. Então, esse é um estudo que ele é predominantemente válido dentro da terapia intensiva. Não é que ele não é válido dentro do pronto-socorro, é que ele foi mais bem estudado no cenário da UTI. Quais foram os resultados? Chega de enrolação, vamos ver o que deu esse estudo. Quando a gente compara a incidência de hipoxemia, lembra que era definido como saturação menor que 85% da indução anestésica até 2 minutos pós-intubação? No grupo que recebeu o VNI foi de 9,1%. E no grupo que recebeu a suplementação de pré-oxigenação com máscara, a tradicional, foi de 18,5%. Quando a gente olha os dados numéricos, a gente vê, teve um intervalo de confiança legal e o P menor que 0,001, ou seja, teve significância estatística. O estudo conseguiu demonstrar aqui que a VNI reduz hipoxemia comparado com a máscara tradicional. Lembra que eu falei que um dos problemas era a aspiração? E aí eles também olharam a aspiração. Aqui, a princípio não teve diferença, passa pelo zero aqui. Vai de menos 1,6 a mais 0,7.
Na VNI foi de 0,9% e no uso de máscara de 1,4%. Ou seja, não teve diferença com relação à necessidade de aspiração, porque existe aquele mito, VNI vai aumentar a secreção, vai tudo para a via aérea, aquela pressão positiva. Não, isso não parece ser verdade aqui de acordo com esse estudo. E a gente olha, isso é um estudo positivo, realmente a pré-oxigenação com VNI diminui a hipoxemia em quase metade, né? 18,9, metade. Quando a gente olha todos os desfechos, aqui a gente falou só do desfecho primário. Isso daqui é o que o estudo tem poder de afirmar. Tudo aqui para baixo são desfechos exploratórios que sugere que talvez, porque não tem poder suficiente. Quando se desenha um estudo, você calcula o poder para essa frase aqui, para essa primeira linha. Mas a gente sempre olha porque às vezes dá dica, dá insights para próximos estudos, levanta a bola para algum próximo estudo cortar. E aqui me chamou a atenção duas coisas que eu vou listar, vou separar aqui nesse monte de informação, nesse monte de letras aqui, números. Cardiac arrest, parada cardíaca, no grupo de ventilação não invasiva, 1 em 645, uma incidência de 0,2%. No grupo de oxigênio com máscara, 7 em 656 pacientes, 1,1%. Quando a gente olha, teve uma diferença de menos 0,9%, o que varia de menos 1,8% a menos 0,1%, ou seja, não pegou o zero. Pode ser que a VNI diminui parada cardíaca, mas eu falo mais uma vez, toma cuidado com essa afirmação. Pode ser, o que o estudo tem poder de validação é dessa primeira linha. Isso daqui talvez, sugere, gera uma hipótese. Mesma coisa com relação a infiltrado pulmonar, porque um dos medos que se havia era de que, você vai lá, joga pressão positiva, você fica jogando secreção para dentro do pulmão e você vai lá e faz uma pneumonia aspirativa. E aí eles olharam se teve infiltrado novo em imagem pulmonar depois de intubação. E não teve diferença. Aqui, vai de menos 7,1 a mais 4,1. Interessante, isso mostra que talvez a VNI seja realmente segura no cenário da pré-oxigenação em pacientes que serão submetidos à intubação. Teve menos saturação crítica, o que condiz com o resultado do estudo. Mas esses dois aqui me chamaram bastante atenção. Não mudou o tempo de internação, tempo de UTI, tempo de intubação, enfim, mas vamos lá. Quando a gente olha subgrupos, porque às vezes tem um subgrupo que talvez se beneficia mais da VNI. E aqui me chama a atenção 3 detalhes. Primeiro, o paciente em terapia intensiva teve mais benefício do que aquele em departamento de emergência. Isso daqui mais uma vez, conclusões exploratórias. Isso aqui é gerador de hipóteses. O estudo tem poder para aquela primeira linha lá atrás. Então isso daqui é um talvez seja mais benéfico dentro da terapia intensiva. Talvez seja mais benéfico em pacientes que estavam realmente hipoxêmicos com insuficiência respiratória. E talvez seja mais benéfico em pacientes obesos com IMC maior do que 30. Legal esse estudo. A gente viu que tem benefício e talvez esse subgrupo sejam os que se beneficiam mais. Quais são as limitações desse estudo? É um estudo aberto. Ele é sujeito ao viés de observação. Mas acho difícil fazer um estudo para avaliar isso que não seja aberto. Tem como, quem foi VNI, quem foi máscara? Putz, complicado. Apesar de ter sido um estudo multicêntrico, com uma população relativamente grande, foram 1.301 pacientes, heterogênea, entubado por vários motivos, os resultados não podem ser afirmados naquela população excluída. Lembra? Paciente que estava crítico, precisava entubar logo, não vale essas afirmações. Aqueles pacientes que tinham vômitos, hemoptise, hematêmese, epistaxe, precisavam ser entubados, não vale esse resultado. Que mais? Gestante, prisioneiro, agitação psicomotora. E eu estou esquecendo de um. Deixa eu voltar aqui para ver se eu lembro. Quem já tivesse em VNI antes do estudo. Também não vale. Bom, o que os autores concluíram?
Em pacientes submetidos à intubação orotraqueal em terapia intensiva ou no departamento de emergência, a incidência de hipoxemia foi menor quando a pré-oxigenação foi feita com ventilação não invasiva em comparação com o uso com máscara de oxigênio. Bom, agora sim, batendo um papo, o que eu acho? Eu acho que esse estudo ele traz alguns insights para quem está ali cuidando de pacientes críticos, que realmente a VNI pode ter um benefício nesse grupo de pacientes, excluído essas contraindicações da VNI, vale a pena deixar isso daí. Por que não é feito muito? Porque fazer uma VNI dá mais trabalho do que colocar uma máscara com oxigênio. Mas a gente viu que o risco de hipoxemia é menor nessa população que foi submetida à ventilação não invasiva. E a gente sabe que a hipoxemia ela está associada com parada cardíaca e mortalidade. Nesse sentido, eu acho que poderíamos olhar com mais carinho, tentar fazer mais VNI naqueles pacientes que tolerariam a VNI pré-intubação. Beleza? Você gostou desse trabalho? Se gostou, dá um like. Se você quiser comentar alguma coisa adicional, Gabriel, não concordo por isso, no meu serviço a gente faz assim, assim. Deixe seu comentário, vamos discutir. Caminhe para seus colegas que lidam com pacientes críticos. Talvez seja interessante difundir essa informação. E se você não está inscrito no canal, se inscreve aí. É um prazer tê-lo aqui. Grande abraço, viu?